Boa tarde a todos. Paz do Jesus envolva nessa nossa. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que ainda, para muitos de nós, é tabu. Porque aceitar a morte, aceitar o fim do corpo, principalmente quando se trata de uma pessoa muito próxima a nós, de um ente muito querido nosso, ainda nos causa profunda dor. E às vezes nós tentamos esquecer essa dor, tentando manipular o nosso luto, não aceitando, ou dizendo-se forte. Mas a própria Emmanuel, ele nos convida, nessa experiência de luto, você vivenciar o luto. Mas vivenciar o luto é diferente de você se desesperar. Então, Emmanuel fala que o conhecimento da imortalidade da alma, o conhecimento da vida futura, ele não nos livra da dor. Ele nos livra do desespero, porque o desespero, esse sim, nos afasta de Deus. E é no momento de desespero, os momentos de desespero em nossa vida, para alguns, é um momento de profunda reflexão e um momento que nós buscamos Deus. E outros que tinham uma conexão superficial com Deus, é um momento que se afasta dele. Porque nós ainda não compreendemos a vida como ela é. E nós espíritas já temos um ponto a mais a nosso favor, porque conhecendo a doutrina espírita, nós podemos, enfim, saber que a morte não existe, que ela é uma passagem, e sabedores nossos, que o Consolador prometido por Jesus é justamente a certeza que nós não morremos. Então, quando Jesus vem aqui à Terra, se nós formos estudar realmente o Evangelho e perceber todas as coisas que ele falou, segundo os evangelistas, ele nos traz a base para essa crença. Ele veio fazer sempre promessas que não seriam cumpridas aqui. Tudo que ele nos prometeu é para uma próxima existência, para a vida futura, alegrias do plano material. Até porque não dava tempo. Se a gente for pensar, o Murilo falou sobre esse pequeno tempo dessa existência nossa de 100 anos, então só de criança e adolescente, até a gente se compreender, ter algum tipo de maturidade, lá se vão 20 anos e às vezes demoramos até mais para cairmos em si. E depois, durante 30 anos, temos uma vida bem ativa e depois a gente já começa a diminuir o nosso ritmo, às vezes vêm as enfermidades dificultando. Então, cada existência é só um lampejo em toda a eternidade. Então, Kardec, ele vem trazer para a gente no Livro dos Espíritos, e antes de falar sobre isso, falando novamente sobre o Consolador prometido, nós espíritas, se queremos ser verdadeiramente consolados, com uma fé inabalável, com uma fé sustentada, aquela fé
que vence qualquer momento de nossa vida, nós temos que conhecer. Além de conhecer bem o Evangelho de Jesus, porque às vezes a gente depara com vários espíritas e os espíritas falam assim, não, eu só preciso conhecer os livros espíritas, não preciso conhecer o Evangelho de Jesus. Mas quem está lá citado pelos espíritos como o nosso modelo, o nosso guia, não é Jesus? Então, primeiramente, eu posso e devo conhecer aquilo que ele nos trouxe, até para que, lendo uma obra espírita, eu tenha certeza que ela é verdadeira. Porque, segundo Emmanuel, se nós tivéssemos qualquer dúvida quanto à literatura espírita, inclusive dele, trazida por ele, nós deveríamos ficar com Kardec e principalmente com Jesus. Então, se o próprio Emmanuel, que é um dos espíritos que a gente tem ciência de mais confiança, né, vindo pelo nosso querido Chico Xavier, ele traz essa abordagem, inclusive, para a gente ficar atentos. Então, nós temos que conhecer a base nossa de cristãos espíritas, e que o Kardec fala que ser cristão e ser espírita tem que ser a mesma coisa. Tudo que o cristão faz tem que ser o que o espírita faz e vice-versa. Então, por isso que a gente fala que nós estamos numa jornada de cristianização, para nos tornarmos verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas. Porque se nós formos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente pegar todos aqueles itens, né, que caracterizam o homem de bem, aí a gente começa assim, tomei bomba, não é assim? Ainda não sou. Porque para a gente ser, a gente tem que viver plenamente. Mas a gente se reconhece se esforçando um pouquinho, não é assim? Aí Kardec nos dá um alívio quando ele fala que a gente será reconhecido, né, que os cristãos, os espíritas, serão reconhecidos pelos esforços que empreenderem para eliminar suas más inclinações, as suas dificuldades, as suas limitações. Né? Então, Kardec, o que ele faz? Ele traz, ele começa a elaborar perguntas para que ele também tenha um conhecimento da vida espiritual e deixe para nós. Então, ele começa a traçar alguns pontos, algumas perguntas, para que a gente comece a se identificar e comece a identificar a nossa casa, a nossa verdadeira casa e a preparação. Então, lá durante o início, ele vai trazer a gênese espírita. E depois ele caracteriza os espíritos, vocês já passaram por essas perguntas, vai falar dos seres imperfeitos, né? Dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos, dos espíritos puros, que é o nosso objetivo de chegar um dia, vai demorar muito, a gente sabe, mas nós estamos aí, é a caminho mesmo. Então, Kardec, ele vai nos esclarecer sobre a sobrevivência da alma após a morte. Né? E que a morte não existe. O que existe é a matéria que acaba, que tem um prazo de validade. Mas eu que vos falo, que hoje eu tenho o nome de Jacira, vou perecer. Não vou perecer, aliás. Esse corpo que está com esse nome, sim. Mas eu sou um espírito imortal. E vou vir quantas vezes for necessária, neste planeta ou em outro, para continuar a minha jornada. E aí,
nós temos dificuldade de aceitar ainda isso. Alguém conhece algum ser material imortal? Alguém que não morreu a carne? Aí eu fiz essa pergunta, me falaram, Jesus ressuscitou. Cadê Jesus? Não estou falando do Cristo, o Espírito que habitou Jesus. Estou falando daquele corpo, né, de Jesus habitado pelo Cristo. Ele também não ficou aqui. Porque o Cristo, né, que recebeu o nome de Jesus, o nosso querido modelo e guia, ele também usou um corpo que era materializado. Se foi um corpo especial, se não foi, que não importa para nós, porque nós sabemos que cada um vai receber um corpo de acordo com a sua necessidade. Né? Nós damos muito pitaco naquilo que a gente não compreende ainda, não é verdade? Então, a gente vai ver lá no livro Nosso Lar, Dona Laura, falando que escolheu até o tipo sanguíneo. Quem já leu o livro Nosso Lar, e eu acho que a maioria já leu umas 2, 3, 4 vezes, né? Que é um dos livros mais maravilhosos que existe, principalmente quando a gente começa a entender a doutrina espírita. Dona Laura fala que ela tinha tanto mérito que ela pôde escolher o tipo sanguíneo, aquele que ia dar a ela uma condição genética mais eficaz para o projeto dela aqui na Terra. Então, que a gente possa estudar os livros, fazer anotações, para que a gente tenha cuidado, às vezes, de não emitir nossa opinião pela nossa falta de conhecimento, e como os espíritos falam a Kardec, que nós não entendemos ainda a essência de Deus, da divindade, porque nos falta o sentido. Nós ainda não desabrochamos esse sentido através do desenvolvimento da moral e do conhecimento suficiente até para a gente entender. Porque muitas coisas é como falar que o avião levanta voo e alguém aqui sabe explicar fisicamente? Né? Às vezes a gente acha até que é um milagre, né? Como que uma coisa tão grande, né? Aí a gente sabe da propulsão, do ar, do peso. A gente consegue até fazer um cálculo, né? A gente vai na aula de física e a gente consegue até fazer aquele cálculo. Mas nós ainda nós não conseguimos assimilar certas verdades que são materiais, que estão aí, não é? Então, nós temos que ter conhecimento, e conhecer o livro dos Espíritos é fundamental para que a gente entenda que nós somos apenas usufrutuários aqui desse planeta Terra por um tempo determinado. E se eu sou, meus filhos são, meu marido, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E quantos de nós já não abraçamos alguém no leito de morte e despedimos deles? Dói, gente? Muito. Mas a certeza do reencontro, aí, isso nos dá uma tranquilidade enorme, né? Então, lá no livro dos Espíritos, então Kardec vai falar, né, ele vai falar dessa continuação da alma, principalmente ali nas perguntas de 149 a 165, Kardec já começa um tratado, né? E lá no livro dos Espíritos, até a pergunta que a gente está fazendo na sexta-feira à noite, que é 317, Kardec vai conversando, vai perguntando aos espíritos, vai procurando saber os mínimos detalhes sobre aqui e sobre lá, né? Sobre quando está encarnado e o desencarnado. Por isso que é importante, né? Aí Emmanuel, ele vem falar lá no Consolador, no livro Consolador, né, sobre essa dor da separação. Então ele fala
ele orienta que o luto é natural, mas deve ser vivido com fé e serenidade. O amor verdadeiro não se rompe com a morte, pois as almas continuam unidas pelo laço do afeto. Então, tem uma frase muito bonita, né? Então, a pessoa que escreveu aquele livro, né, Ghost, do outro lado da vida, então, era uma pessoa espiritualizada e acreditava na vida após a morte, lógico, né? Então, no final do filme, o ator, né, o Sam Witwer, né, que vai praticamente o filme todo desencarnado ali, tentando... É lógico que tem umas coisas ali que a gente até não concorda, né? Mas ele era um espírito bom e ele vai, né, tentando ajudar a namorada que ficou, tentando organizar ali. E quando ele se despede dela, ele fala com ela, para ela ter certeza que o amor verdadeiro nunca morre. E nós temos certeza disso? A ponto da gente chorar, lógico. Quem não chora quando um amigo vai embora, gente? Quem não chora de despedir do pai, da mãe, de um filho, de um irmão? É porque é saudade. Nós vamos ficar sem aquela presença perto de nós. E muitas vezes não é só de saudade. Nós vamos chorar porque aquela pessoa era a nossa fortaleza. Muitas vezes a gente acha que é injustiça, né? Mas nos desígnios de Deus não existe injustiça, né? E lá no livro Consolador ainda, Emmanuel ainda fala que não chores aqueles que partiram antes de ti. Eles continuam vivos apenas em outro plano da existência. Então, sabedores nós que o outro vive, nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos causa do sofrimento dele no outro plano. E a gente vai lembrar aqui das cartas consoladoras. Chico, a maior missão dele, é difícil falar de maior ou menor missão, mas olhando pelo lado de consolar, né, falar do consolo, nós vamos falar desse consolo que ele trouxe para as mães na perda dos seus filhos, com a morte prematura dos filhos. Quantas lições maravilhosas nós tiramos ali, inclusive para que a gente possa entender que a morte faz parte e que muitos filhos vêm para ir embora cedo mesmo. Nós temos aquela Célia Diniz, né, que ela é palestrante espírita hoje, sempre tem um canal que ela sempre está fazendo estudos, e ela é a mãe daquela criança que tomou um tombo junto de bicicleta, passeando com a babá. E numa das conversas com o Chico, das cartas do Chico, Chico conta que o filho dela, ele era muito apegado ao pai. E como o pai estava demorando muito para se evangelizar, para se espiritualizar, né, eles estavam indo muito à frente dele, ele vem para fazer esse despertamento no pai, para morrer cedo. Ele não tinha, porque a morte dele seria um momento para o pai despertar para o mundo espiritual. E só com uma história que o próprio filho sabia do pai, né, no momento mais difícil ali, ele respondendo-lhe na carta, o pai começa a perceber que era verdadeiramente o filho e começa a se despertar. Nós vamos ter uma criança no Rio de Janeiro que é arrastada por um carro e morre na tenra infância, o Hélio. E logo depois vem uma carta do mundo espiritual falando e agradecendo aos pais, porque durante
mais de 1000 anos, ele estava esperando alguém que o aceitasse como filho. Porque ele tinha sido um grande verdugo e tinha arrastado várias pessoas à morte nas bigas em Roma, inclusive os que aceitaram ser o pai deles. E eles já tinham perdoado e aceitam vir, o recebe e passa por essa provação dura que é de ver um filho morrer desse jeito. E ele, agradecido pela oportunidade, pela experiência, dele ter quitado o seu débito, através, né, daqueles dois que um dia foram seus inimigos, mas que, tornando amigo, perdoando na erraticidade, foram os únicos que conseguiram dar oportunidade para ele aqui, para que ele se restabelecesse. Então, nós vamos ver vários espíritos agradecendo aos pais. E vamos ver também vários espíritos pedindo para os pais não chorarem, porque eles não conseguem ter. Não só filhos, né? Os pais ou outros entes queridos não têm tranquilidade do outro lado pela revolta dos que ficaram, pela dor exagerada dos que ficaram. É difícil a gente falar assim, né? Mas nós já temos conhecimento para a gente poder falar e ouvir. Porque enterrar alguém que a gente ama não é fácil. E eu acho que a maioria de nós já passou por isso em algum momento, talvez não filhos, mas um irmão querido, um pai querido, uma mãe querida, né? Alguém muito querido ao nosso coração. Então, falando em cartas consoladoras, a gente convida, né, ao estudo da doutrina, porque Kardec já recebia cartas consoladoras. Lá na revista Espíritas, lá na revista Espírita, nós vamos trazer Kardec trazendo para as revistas algumas anotações, porque não dava para escrever tudo nos livros. Como que ele ia trazer tantas informações nos livros com pouco tempo, né? Que ele estava trabalhando isso e pesquisando, porque ele tinha que ter as provas concretas para que o Espiritismo tivesse a autenticidade que tem hoje. Então, tem uma menina, né, que se manifesta lá por um médium, enviado pelo senhor Picon, médium, né, e ele recebeu essa psicografia e passou, e Kardec, né, ele estava ali junto com Kardec. Então, o senhor Pauline, ele fala, aqui estou, meus bons amigos. Ela foi evocada. Vossos pais nos pediram para que vos perguntássemos se sois mais felizes do que na existência terrena. Teríeis a bondade de nolo dizer? Então, os pais dessa menina estavam, né, inconsoláveis, estavam muito tristes, e queria saber se realmente ela estava feliz, como alguns espíritas já da época já explicavam sobre a vida futura, sobre o mundo espiritual. Oh, sim, sou mais feliz do que eles. Assisti frequentemente a vossa mãe? Eu quase não a deixo, mas ela não pode compreender todo o encorajamento que lhe dou. Porque se ela entendesse, não estaria tão mal assim. Se ela compreendesse, se ela pudesse me ouvir, ela não estaria tão mal assim. Ela chora por mim e eu sou feliz. Deus me chamou a si. É um favor. Então, vocês percebem que quando
né? Principalmente é uma boa criança, é uma criança, vem só para cumprir um pequeno tempo aqui. Se a gente tivesse essa fé robusta e essa certeza robusta, nós sentiríamos falta, nós sentiríamos saudade, mas nós não teríamos essa tristeza, né? Nos tornaríamos infelizes, porque o outro vai estar melhor do que nós. Aí ela continua assim: se todas as mães estivessem compenetradas das luzes do Espiritismo, que consolação para elas! Dizei à minha pobre mãe que se resigne, pois sem isto afastar-se-á de sua filha querida. Quem não for dócil às provas que lhe envia o Criador, falha ao objetivo de suas provas. Quem não for dócil, né, às provas, né, ao que o Criador nos chame a passar. Então, ele vem trazer aqui para a gente que nós vamos falhar no nosso objetivo. Nós vamos falhar com o objetivo das nossas provas se a gente não tiver, como diz lá no capítulo 5, o bem sofrer, que é resignação. Resignar é aceitar com ação. Nós vamos aceitar entendendo o porquê daquilo, né? Aí ela continua falando assim: quem não for dócil, né? Que ela compreenda isto bem, senão não me verá tão cedo. Ela me perdeu materialmente, mas encontrar-me-á espiritualmente. Que trate de se restabelecer para assistir às vossas sessões. Então poderei consolá-la melhor e eu mesma serei mais feliz. Então, trazendo aqui já lá, né, no século XIX, trazendo essa prova da existência, a nossa certeza da vida futura, esses conceitos novos, essa visão que Jesus já veio trazer no início, né, desses 2 séculos, né? Desses 2 milênios. Jesus vem trazer uma verdade tão forte, ele vem trazer uma mudança de todos os paradigmas, que ele separa uma era da outra. Mesmo que não tenha registro do Cristo, vocês percebem isso? Não tem algo, se você procurar na internet, pouquíssimas coisas, existiu um tal Jesus, alguém, mas ninguém. E ele consegue dividir uma era de tão forte, o seu magnetismo, as suas palavras, o seu efeito magnético, né? De tão forte que ele era. Então, aí Kardec continua perguntando: poderíeis manifestar-vos a ela de modo mais particular? Poderia ela servir-vos de médium? A própria mãe receber. Assim, receberia mais consolação do que por nosso intermédio. Aí ela fala que sim, mas é uma coisa muito difícil, porque a mãe não tinha aquelas disposições necessárias, né, que o médium tem para escrever. Então, ele vai conversando com ela e ela faz uma carta, né? Ela faz uma carta para a mãe, conversa com a mãe. Então, esse Consolador é que nós devemos conhecer primeiro. Porque nós já temos tudo o que nós viemos conhecer através de Chico, de Divaldo, né, de tantos outros médiuns, tanto brasileiros ou não, sobre o mundo espiritual, sobre a vida continua, né? Inclusive, para quem não conhece, pegar aquela seleção de livros de André Luiz,
desde o livro Nosso Lar, né, são mais ou menos uns 10 livros em ordem ali, vai mostrando o crescimento de André Luiz e as histórias que ele vem nos trazer de mães, de filhos, que enche o nosso coração de consolo, de alegria e fortalece a nossa fé. Mas nós já tínhamos uma base, através do Evangelho de Jesus, nos consolando e nos falando que ia providenciar para a gente um lugar para que a gente fosse depois que morresse. Nos fala que há muitas moradas na casa do Pai, e ele ainda repete, se não fosse assim, eu não teria vos dito. Então ele reafirma, tem muito lugar. Então nós, espíritos, não morremos. Temos a promessa do Cristo. Né? Temos a promessa do Cristo. E o Cristo, ele fica, tem uma lição, depois vocês podem ler no livro Primícias do Reino. Nós vamos comentar só a lição 7. Nessa lição, tem um encontro, Jesus está na casa de Pedro. E essa lição se passa quando da cura daquele paralítico. E esse paralítico, ele estava com tanta vontade, né, de se transformar numa pessoa melhor, e ele encontra alguns amigos para levá-lo. Mas Amélia Rodrigues, ela vai contar um cenário, a lição é muito grande, em que Jesus já estava ali várias horas, e desprende dele tanta energia que Pedro começa a percebê-lo pálido. Já começa a se perceber suando muito, sem força. E ele olha para Pedro, e Pedro percebe que ele está pedindo socorro. E Pedro, daquele jeito, né, igual a gente, não, peraí, gente, o Cristo está muito cansado. Jesus está exausto. Tira o Cristo e vai para o mar, né, que a gente sabe que é ali o Mar da Galileia, que não é bem um mar, né? É um lago, mas pelo relevo, né? Pela situação ali, é chamado de mar. E Jesus se senta e fica ali muito abatido. E Pedro senta ao lado dele e fala, Jesus não está bem. E fala, Jesus, e ele percebe que Jesus chora. E Jesus chorando, ele pergunta, Jesus, o senhor está chorando de felicidade? E Jesus não responde. Ele fala, porque hoje o senhor, né, arrasou, né? O senhor curou, o senhor enfrentou os saduceus, né, os fariseus, o senhor fez curas e tinha curado o paralítico. Né? Uma das últimas curas que ele fez foi daquele paralítico que desceu, que tirou o teto da casa de Pedro, desceu-lhe a maca. E eu já vi essa história contada de uma outra forma, em um outro livro, do Leon Tolstói, mas nesse, da Amélia Rodrigues, ela faz um paralelo aí da conversa, ela faz para um pouquinho a conversa e vai seguir esse Natanael, que era esse aleijado, né? E ele chega num bar onde o pessoal bebia vinho e começa a contar para eles, né, o que tinha acontecido. E falando que há muito tempo, né, há muito tempo ele já queria mudar, que ele queria fazer uma mudança na vida dele. E eles falam logo aí, cara. Aí ele contou tantos anos que ele estava paralisado, que ele já tinha perdido a esperança, que ele não se movia, e ele chorava, foi, né, colocado à margem do caminho, foi colocado
de lado e ele vivia na mendicância. Se não fosse pelos amigos que carregava a maca daqui para ali, de lá para cá, ele não conseguia sobreviver. E o Cristo, e conta aquela passagem que o Cristo, né, fala com ele para levantar, né, pegar a cama e ir. E perdoou os pecados dele. E ele pega e fala assim, pergunta, vou ler um pedacinho aqui, tá? Aí Simão, né? Aí fala assim, Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz entre exclamações e contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Não creais que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável que sobre tecidos velhos e gás costura peças novas, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso, que fermentaria com precipitação. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam as vozes. Em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. O mestre silenciou por um momento. Os olhos do velho pescador, faiscantes, expressavam as emoções que lhe cantavam no âmago do ser. O ar leve perpassava entre as folhas dos arvoredos, enquanto o preamar predizia uma grande parada na pulsação da natureza. E quando o Consolador chegar? Interrogou o discípulo emocionado. Os homens receberão compreensivamente? Não, Simão. Respondeu Jesus, não a princípio. Então, a gente pode ver aqui a resposta de nós ainda tentamos seguir, né, ser espíritas, que tentamos entender esse consolo e que ainda não conseguimos, né? Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudará sem cansaço e lentamente elaborar a era da paz e da alegria. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A face do mestre se transfigurava. Simão não pôde sopitar as lágrimas que lhe correram espontâneas, e os séculos correram ágeis através das ampulhetas do tempo. E aqui estamos nós, tentando consolar, tentando ser consolados, tentando entender, né, aquele amor daquele mestre, daquela época, que fica até hoje conosco, aquelas pessoas que eles seguravam pelas mãos e que a gente ainda não quer ao nosso lado, porque ainda não compreendemos aquele amor. E esse amor que nós devemos ter aos filhos, aos pais, aos cônjuges, né, a toda a humanidade,
é esse amor do Cristo, que a gente vem aqui para aprender a ter um amor universal. E a gente já está chegando ao final. Tem uma história de um espírito, de uma mulher, um espírito de alta envergadura, que ele encarna para ajudar um espírito muito querido ao seu coração, e recebe esse espírito como filho. Essa criança nunca conseguiu andar. E essa mãe, durante 18, 20 anos, ajoelhada todos os dias, implora ao plano espiritual para que ele pudesse ter uma vida normal. O mérito dessa mãe era tanto que os espíritos não tiveram outra opção senão atendê-la. E eu, ao atender, pouco tempo depois, esse filho, de posse das suas faculdades, estavam nas ruas roubando e cometendo pequenos crimes. A mãe ajoelha novamente e volta a pedir aos espíritos que retornasse aquele filho para a cama, que ela se comprometeria a cuidar dele até o fim acamado. Mas já era muito tarde. Então, que nós possamos pedir sim a Deus pelos nossos filhos, mas depois de uma história dessa, que a gente possa pedir sempre que seja feita a vontade do Pai e não a nossa, de espíritos imperfeitos e que ainda não sabemos de todas as coisas. Muito obrigada, meus amigos, e que sejamos consolados pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita que ele envia depois de muito tempo para nos ajudar a entender as suas promessas. Uma boa tarde, muito obrigada.